TV Câmara, Natal. Dionísia Gonçalves Pinto. Será que alguém da cidade de Nísia Floresta a conhece? O senhor sabe quem é Dionísia Gonçalves Pinto? Não sabe nada. Sei não. Foi uma das fundadoras. Agora eu esqueci. E se eu disser Nísia Floresta? Ficou fácil, não? Mas por que Nísia Floresta ficou tão conhecida Brasil afora? Por causa dos seus livros. Porque ela defendeu os direitos da mulher. Nísia Floresta nasceu no dia 12 de outubro de 1810, no Rio Grande do Norte. Foi a precursora da emancipação feminina no Brasil. Ela teria sido uma feminista avant la lettre, quer dizer, antes de tudo, antes mesmo do feminismo, do movimento feminista. Nísia achava que a mulher tinha todas as condições, preencher todos os requisitos para exercer cargos públicos, assumir a vida em pé de igualdade com os homens. Nísia passou a infância na cidade de Papari, hoje município de Nísia Floresta. Em 1923, aos 13 anos de idade, casou-se pela primeira vez com um influente proprietário de terras da região. Casaram aos 13 anos. Em um ano, sabe-se que ela se separou do marido. Quer dizer, eu acho que isso revela já um movimento, uma atitude dela de consciência, de libertação. Quer dizer, ela se casou, tudo bem, mas por algum motivo não foi o que ela esperava, não era o que ela esperava, e ela sai desse casamento. Depois, o que chamamos segundo casamento vai ocorrer em 1830, em Recife. Já é um rapaz da faculdade de Olinda, de Direito, estudante de Direito. Vai ser o pai dos filhos dela. Aos 21 anos de idade, adotou o pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta para escrever os primeiros artigos no jornal Espelho das Brasileiras. Um dos primeiros jornais no Brasil, também de Recife, que era voltado para o público feminino, que era um público emergente. Nesse pseudônimo, ela quis homenagear o final do nome dela, Dionísia, que também era uma homenagem ao pai, Dionísio. Floresta, o sítio onde ela nasceu. Brasileira, homenagem ao país, né, de origem, de sua origem. E Augusto, homenagem ao grande amor da vida dela, o pai dos 2 filhos. Certamente Deus criou as mulheres para um melhor fim que para trabalhar em vão toda a sua vida. Aos 22 anos, a escritora lançou a primeira obra, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. O livro, um dos mais conhecidos, ganhou 3 edições. Na época, a repercussão foi grande porque dificilmente as mulheres chegavam ao ponto assim, de publicar livros. Normalmente, elas publicavam artigos em jornais. Era tão ousado o seu comportamento, era tão diferente, né? Uma mulher que não estava submetida percebe? Aquelas questões, aquele papel que era destinado à mulher de só dona de casa, de não ter voz. Houve sempre 2 movimentos, um de preconceito contra aquela mulher ousada, atrevida, que ousou tanto, que foi tão longe em sua vida, em todos os sentidos, e também admiração por outros. Enquanto uns tinham esse preconceito, outros admiravam. Depois da morte de seu companheiro, em 1837, Nísia Floresta fez as malas e mudou-se para o Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos forçou a ida da escritora para o Rio de Janeiro. No estado carioca, ela fundou 2 unidades do revolucionário Colégio Augusto. Nísia foi uma das primeiras mulheres brasileiras a ter um colégio na corte. Antes disso, ela tinha escolas na sua casa.
na sua casa de Recife. Ela anunciou nos jornais, eu encontrei anúncios de jornal, ela ensinando meninas, acolhendo meninas em sua casa para educar, para instruir. Ao longo de sua carreira, publicou 15 obras, entre romances, poemas, ensaios, crônicas. Desses 15 livros, eu encontrei 14 títulos. Metade deles estão na Europa. Livros que nunca chegaram ao Brasil. Eles foram publicados lá e ficaram por lá. Nízia Floresta revelou-se, além de feminista, republicana, indianista e abolicionista. Ela foi lapidando o pensamento ao longo do tempo, até se tornar uma abolicionista mesmo, revolucionária, a ponto de fazer conferência. Ela foi entendendo ao longo do tempo, foi amadurecendo e se tornou uma abolicionista muito antes da princesa Isabel. As dores morais do negro passam desapercebidas nas habitações do branco. Algumas das obras de Nízia Floresta são encontradas no Rio Grande do Norte, como Opúsculo Humanitário, de 1853, Páginas de uma Vida Obscura, de 1854, Passeio ao Jardim de Luxemburgo, de 1857, Woman, de 1859 e o poema A Lágrima de um Caeté, de 1849. Ela mostra um índio que já sente a dor da destruição da sua raça, um índio que está sendo descaracterizado, um índio que já sofre a sua destruição. Este pesquisador, que há 19 anos estuda Nízia Floresta, declara que foi desperdiçada a oportunidade de resgatar o acervo da intelectual. Henrique Castriciano, quando ele localizou a filha de Nízia em 1911, em Cannes, na França, houve a oportunidade de reivindicar para o Brasil até mesmo móveis, passaporte, roupas, livros, fotografias, e, no entanto, isso não ocorreu. Ele recebeu da filha de Nízia Floresta, Lívia, que na época tinha 82 anos, ele recebeu dela apenas algumas fotografias e diríamos assim que ele fez um trabalho de história oral. Eu só não encontrei um livro de Nízia, um que ela publicou em Paris, um romance chamado Parsis, que está encantado, está à espera de outro pesquisador para ser localizado. Em 1949, a escritora foi morar na Europa. A produção literária de Nízia Floresta acontecia à medida que passava temporadas em terras estrangeiras. Eu não sei de outro escritor brasileiro, ou escritor ou escritora brasileiro, que tenha feito uma obra em 3 línguas. Nízia publicou em português, em francês e em italiano. E muitos de seus livros, ao mesmo tempo, era publicado em italiano, ele tinha uma tradução para o francês e para o inglês. Não temos notícia de outro escritor ou escritora com tal versatilidade, com tal capacidade mesmo. Na Europa, Nízia Floresta se relacionou com grandes intelectuais, como Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho, Alexandre Dumas e Victor Hugo. A polêmica sobre o relacionamento da escritora com Auguste Comte começou em 1951, quando a escritora passou a assistir às conferências do curso de História Geral da Humanidade ministradas pelo filósofo, pai do positivismo. As cartas, a correspondência deles, foi recentemente publicada e pode-se perceber no teor dessas cartas o tratamento respeitoso que eles mantiveram durante as correspondências. Senhor e senhora. As correspondências de 1850 mostram a amizade que os dois mantinham à distância. Na maioria delas, os intelectuais escreveram sobre os acontecimentos do dia a dia. Ninguém avalia melhor do que eu a importância habitual das dignas relações femininas, sobretudo entre os verdadeiros filósofos. A carreira da escritora foi interrompida em 1885. Ela morreu na França no dia 24 de abril, vítima de pneumonia. Lá mesmo foi sepultada, mas em setembro de 1954, os restos mortais de Nízia foram transferidos para o Rio Grande do Norte. Jornais noticiaram a chegada dos despojos da escritora. Em 1950, começou o primeiro movimento, acho que, se não me engano, do Instituto Histórico e Geográfico,
com interesse em resgatar, em trazer Nísia Floresta, os restos mortais de Nísia. E foi feita todo um movimento, uma comissão foi estabelecida para ir à Europa descobrir onde estava o túmulo de Nísia, porque não se sabia até então. Ela morou os últimos anos em Rouen, mas ela foi enterrada em Bon Secours. O túmulo de Nísia Floresta é mantido no lugar onde, segundo populares, ela nasceu. Era uma casa simples num sítio chamado Floresta, que hoje dá lugar ao mausoléu da escritora. No dia da chegada dos restos mortais de Nísia Floresta, foi celebrada uma grande missa e, para homenageá-la, uma chuva de folhetos contando a história da escritora. Eis que hoje, após repousar por muitos anos em terras francesas, retorna ao seu ninho a ilustre filha deste rincão potiguar, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Este momento pode ser considerado um dos acontecimentos mais importantes até o momento, em termos de reconhecimento a um vulto histórico do estado do Rio Grande do Norte. O resto veio num caixão de bronze e o caixão botaram aí dentro dessa casinha. Ainda hoje está aí, um caixãozinho pequeno. Muitas pessoas vieram ver? Muita gente, tinha gente demais aí. Foi proibido passar carro, o povo passar, enquanto não terminasse a missa. O último livro de Nísia Floresta, Fragmentos de uma Obra Inédita, foi lançado em 1878, quando ela tinha 68 anos. O número de trabalhos sobre a vida e a obra de Nísia Floresta cresce a cada dia. O primeiro foi lançado por Adalto da Câmara em 1941. A segunda edição ganhou as livrarias em 1997. Infelizmente, o fato de ter se passado muitos anos e ninguém ter pesquisado, registrado, documentado nada, perdeu-se no tempo, A história dela, muita coisa perdeu-se no tempo. Por exemplo, os dois filhos dela, Lívia e Augusto Américo, eles não deixaram nada, não tiveram filhos e ficou restrita a apenas a mãe e os dois filhos. E tudo mais se perdeu assim no tempo. Ninguém sabe de tios, de primos. Nísia, antes de tudo, ou principalmente, foi uma intelectual importante que nos deixou essas antigas páginas, que não por serem antigas, não são importantes por serem antigas, mas porque tem uma atualidade. Quer dizer, até hoje nos mostra, nos fala, nos trata de questões oportunas, que mostram, e é bom lembrar de Nísia por causa disso, porque ela que nos mostra que a vida não foi sempre assim. Os jovens podem pensar que o mundo já começou desse jeito, moças, rapazes juntos na universidade, moças casando ou não, tendo filhos ou não, percebe essa vida? E Nísia, conhecer Nísia mostra isso, que o mundo não era assim. O mundo de homens e mulheres, haviam dois mundos, eram muito diferentes. As mulheres ocupavam outro espaço. Então, a gente fica conhecendo mais de nós mesmos, da nossa história, ao conhecer Nísia Floresta. A esperança de que, nas gerações futuras do Brasil, ela, a mulher, assumirá a posição que lhe compete nos pode somente consolar de sua sorte presente. Ela representa hoje uma página, uma importante página de nossa história. Eu falo nossa, assim, da história da mulher brasileira. Se hoje temos governadoras, prefeitas, senadoras, vereadoras, se temos a mulher participando, atuando no espaço público, com direitos iguais, se temos mulheres hoje se estamos hoje nessa condição, devemos a Nísia Floresta.
TV Câmara, Natal.